Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu, uma parceria com a OAB de Bauru. Aqui discutimos temas jurídicos de interesse de toda a comunidade. Hoje vamos falar sobre os trabalhos ou o trabalho nas plataformas digitais. E para debater o tema comigo, eu recebo a doutora Natália Marques Abramides, que é advogada e vice-presidente da Comissão da Advocacia Docente aqui da OAB de Bauru. Seja muito bem-vinda. Muito obrigada, doutor César. É um prazer estar aqui. É uma honra esse convite, poder colaborar com o seu programa. A honra é toda nossa em recebê-la aqui. Sem dúvida alguma, o programa é feito, pensado para você, nosso telespectador que nos assiste. Hoje eu creio que muitos daqueles que estão nos vendo, que estão nos assistindo, vão aí acabar se identificando com o nosso debate, vamos assim dizer, com as nossas conversas, com a nossa conversa aqui. Porque nós vamos falar sobre o trabalho nas plataformas digitais. E muitas pessoas estão aí trabalhando hoje nessas chamadas plataformas digitais. Por isso que eu reputo esse nosso programa, esse nosso bate-papo hoje de grande importância para o nosso telespectador. E já começo. Quem são aí os trabalhadores das chamadas plataformas digitais? Bom, este tema ele é bastante amplo, na verdade, né? Num primeiro momento, quando a gente fala em trabalhador de plataforma digital, a primeira coisa que nos vem à cabeça são aqueles trabalhadores que se utilizam das plataformas que estão geralmente em aplicativos, né, e fazem uma intermediação do trabalho deles com o consumidor final. São, então, aquelas plataformas clássicas, por exemplo, de transporte, dos entregadores de alimentos, de motoristas, né? Citar alguns nomes aqui, por exemplo, a 99, a Uber. Esse é um tipo de trabalhador em plataforma digital e o que vem sendo mais debatido também aí, né, nos últimos anos aí pelos estudiosos do direito do trabalho. Mas a gente pode pensar também num outro tipo de trabalhador, que são os trabalhadores de microtarefas. Aparece também com o nome de multitask, né, em inglês. O que são esses trabalhadores de microtarefas? Enquanto esses trabalhadores que se utilizam de aplicativos de trabalho sob demanda, né, que na verdade eles estão prestando um serviço para um terceiro por intermédio da plataforma, esse trabalhador de microtarefa ele vai trabalhar diretamente para a plataforma, realizando pequenas atividades durante o seu dia, né? E assim como aquele outro tipo que eu acabei de mencionar, ele tem uma liberdade em tese, né, muito grande para determinar o tempo que ele vai trabalhar. Então ele pode escolher tirar ali no intervalo do trabalho que ele já tem, eu vou me dedicar 10 minutos a realizar microtarefas, ou não, quero fazer isso o dia inteiro, 1 hora, 2, ou uma jornada de 8 horas. Geralmente são pequenas atividades como reconhecimento de imagens, né, trabalhos que seriam, vamos dizer assim, deveriam até ser feitos por robôs, mas que servem para gerar uma alimentação de dados para essas plataformas e a partir disso as máquinas elas acabam aprendendo, né? Aí já entrando aí no campo da inteligência artificial, da machine learning. Então a gente tem trabalhadores, né, que realizam essas pequenas atividades. Por exemplo, quando a gente vai está num site, precisa prosseguir para outra página, clique aqui para identificar o que são as cadeiras, né? A gente tem que clicar lá em 3 imagens de cadeira. A gente tem, então, esses trabalhadores realizando essas microtarefas para alimentar com dados algumas plataformas, né? Esse também é uma espécie de trabalhador de plataforma. E, por fim, mas não exclusivamente esse, a gente também poderia citar os produtores de conteúdo em plataformas digitais, que hoje a gente até conhece, em alguns casos, por influenciadores, né? Essa já é uma tendência mais moderna, mas se a gente for pensar o meio que esses trabalhadores utilizam para gerar o trabalho deles, eles também poderiam ser considerados trabalhadores em plataformas digitais. Então, por exemplo, pessoas que produzem conteúdos, um youtuber, por exemplo, né, ou que utilizem outras mídias sociais, também podem ser considerados. Tá? Então, a gente tem aí uma denominação trabalho em plataforma digital para tratar de uma série de trabalhos diversos e não necessariamente só de um tipo, muito embora
o que se costuma estudar mais seja esse primeiro tipo que eu falei. Então, o trabalhador que utiliza um aplicativo, né, para realizar o trabalho dele sob demanda. Entendi. Você, doutora Natália, falou uma situação interessante, e citou inclusive exemplos aí de trabalhadores que estão aí exercendo suas funções através de plataformas digitais. E quando a gente fala em trabalhadores, evidentemente isso tem a ver com o trabalho diretamente. E quando a gente fala de trabalho, trabalhador, a gente já pensa nos direitos dessas pessoas, né? Nós temos aquelas pessoas, vamos dizer assim, os trabalhadores clássicos, né? Registrado na CLT, ele entra no trabalho em determinado horário, almoça, retorna, depois sai ao final da tarde. Maravilha. E como é que nós estamos falando desse trabalho em plataformas digitais, e repito vários exemplos que você acabou de dar sobre esses trabalhadores, como é que fica aí? Qual é a proteção conferida pelo direito a esses trabalhadores? Olha, hoje a gente está ainda num momento muito incipiente desse movimento, né, vamos dizer assim. Então, ainda não existe uma tutela específica do direito do trabalho para esses trabalhadores. E é uma incógnita, na verdade, se isso vai chegar a existir ou não, né? O que a gente pode dizer é o seguinte: desde que se iniciou esse tipo de trabalho, e assim, tratando mais especificamente aqui do Brasil, mais ou menos em 2014, entre 2013 e 2015, quando estavam iniciando os primeiros aplicativos de transporte, que as pessoas começaram a exercer esse tipo de atividade, de lá para cá, nós tivemos, claro, o início de debates, o início de discussões acadêmicas, o tema começou a ser levado para o judiciário, consequentemente começaram a surgir alguns projetos de lei. Hoje a gente tem muitos projetos de lei sobre o tema, mas nenhum deles efetivamente, né, vamos dizer assim, vingou. Nenhum deles chegou a definir uma situação. Claro que, para quem estuda direito do trabalho, né, a gente sabe que o contrato de trabalho ele é chamado de contrato realidade. Então, assim, a gente não precisaria ter ali uma lei falando que o motorista de aplicativo, por exemplo, ele é empregado, porque desde que estejam presentes aqueles requisitos da CLT para configurar a relação de emprego, é passível que haja o reconhecimento dessa relação. Eu não preciso de uma lei falando que aquele tipo de trabalhador ele é empregado, né? Isso vai depender muito, na verdade, muito mais das condições fáticas do que o que diz a lei, né? Todavia, como algo natural que surge e vai buscar sua tutela no direito, a gente acaba vendo aí, então, uma série de projetos de lei que vem tramitando, inclusive mais nos últimos 3 anos para cá, até mesmo porque a pandemia ela deu vamos dizer assim, um pouco de força para isso, né, em razão das condições de trabalho que começaram a ser questionadas. Vamos pensar nos entregadores, por exemplo, eles foram altamente demandados nesse período, o home office. Então, assim, tudo isso, né, foi colaborando para esse cenário que já vinha caminhando, para essa situação que já vinha caminhando. Então, a gente teve nos últimos anos aí um boom de projetos, mas nada assim muito específico. Então, hoje o que a gente tem, na verdade, é uma situação ainda bem indefinida, né, alguns trabalhadores levando essa situação aí ao judiciário, mas nenhuma, ou quase nenhuma ainda, proteção legal específica para isso, então acaba mesmo aí ficando, na maioria dos casos, sujeito à lei civil. Correto. Aí é que vem a situação, né? A gente sempre fala aqui nesse programa que todo fato que surge, isso o estudante de direito vê lá logo no primeiro ano, todo fato novo que surge, depois é que vem uma legislação. É o que está acontecendo com essa questão aí que você muito bem retratou, da questão do trabalho nas plataformas digitais, né? Não tem uma lei específica, não tem nada incisivo sobre essa situação, vários projetos e tudo mais, e tem uma legislação que eu acho interessante sobre isso aí. Gostaria que você comentasse sobre quais são os principais pontos trazidos, a Lei 14.297, agora desse ano, recentemente, agora, 2022, em relação a essa situação que você retratou.
Sim. Então, essa lei que o doutor mencionou, ela foi promulgada bem recentemente e ela tem uma peculiaridade, que na verdade ela é uma lei temporária, tá? Então, como eu comentei, a pandemia, ela colaborou, né, ou ela fortaleceu, vamos dizer assim, a necessidade de trazer alguns direitos para esses trabalhadores. E aqui, fazendo um recorte no que eu falei inicialmente, essa lei ela trata somente dos entregadores de aplicativo, tá? Ela não trata nem dos motoristas, então a gente não está falando aqui nem, né, da pessoa que dirige para levar passageiro, realmente são os entregadores de alimentos, de encomendas, tá? Que se utilizam de aplicativos. Muito provavelmente porque houve aí talvez até uma maior pressão por parte da classe desses trabalhadores, tá? Por esse motivo, talvez tenha saído essa lei que se dirige somente a eles. E o objetivo dessa lei é ela estar em vigência no prazo, enquanto ainda houver esse estado aí de emergência de saúde, né, enquanto a gente ainda vive esse momento, né? Então, enquanto isso não finalizar, essa lei vai estar em vigência. Quando finalizar a emergência, o estado emergencial em decorrência do Covid, a lei ela vai perder a vigência. Mas nesse período, essa lei ela traz alguns direitos para esses entregadores de aplicativo, né? Então, por exemplo, ela traz a obrigatoriedade da empresa, da plataforma digital, contratar um seguro, tá? Seguro que cubra, por exemplo, eventos como a incapacidade desse trabalhador, né? Vamos dizer que ele sofre um acidente e não pode mais trabalhar durante um período, a empresa estaria obrigada, então, a ter a contratação de um seguro, né? Outro ponto, se esse trabalhador ele tem um afastamento em decorrência da Covid-19, claro, devidamente comprovada, com exame ou com atestado médico, a empresa deve pagá-lo 15 dias de afastamento. Obviamente, se o afastamento durar todo esse período, prorrogável por mais 2 vezes, né? Então, quer dizer, a lei vem pensando aí, por exemplo, ao incluir essas prorrogações, que talvez muitas dessas pessoas não tenham cobertura da Previdência Social, né? Então, passou os 15 dias, ela já não é empregado, não está contribuindo para a Previdência, então cria-se a obrigação para a empresa de fornecer, né, prestar essa assistência. Além disso, a empresa também seria obrigada a fornecer os EPIs, né, que são os equipamentos de proteção individuais, relacionados à prevenção da Covid, máscara, álcool gel. E também, tá, que as empresas que se utilizam desse serviço forneçam a possibilidade desses trabalhadores utilizarem banheiro e ter acesso à água potável, para não ficar aquela, né, por uma questão de higiene e saúde, né, ficar o trabalhador o dia inteiro na rua, onde que ele vai lavar a mão, vai tomar água onde. Então, quer dizer, oferecer pontos de apoio para que esse trabalhador tenha acesso à água e banheiro no decorrer da sua jornada. Se a gente pensar uma cidade como menor, como, né, Bauru já é uma cidade de porte médio, ainda talvez não fique tão distante, mas se a gente pensar em uma cidade como São Paulo, que tem milhares de trabalhadores nesse sentido, é uma providência muito importante para que eles possam ter assim, um mínimo de condições de trabalho, tá? Então, essa lei ela vem para estabelecer esses direitos para essa categoria de trabalhador. Correto. O papo tá bom, a conversa tá boa, mas nós vamos para um rápido intervalo e voltamos já já. Não saia daí. I'm searching to something real nice, something real true for me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm looking for. I'm looking for, I'm searching to something real nice, something real true. Me and you. I'm looking for, I wanna feel. I'm looking for, I wanna ride. I'm
Seja bem-vindo ao programa O Direito é Todo Seu. Hoje estamos falando sobre o trabalho nas plataformas digitais. Já aí, rebobinando a questão do bloco passado, já vou direto a uma pergunta, né? Nós te ouvimos agora, doutora Natália, falando que não existe lei específica, tem a questão dos entregadores por aplicativos e tudo mais. Então, já existe aí algum tipo de organização coletiva desses trabalhadores das plataformas digitais? Existe sim, principalmente nessa categoria dos entregadores de aplicativos. Houve uma grande mobilização durante a pandemia, surgiram diversas associações e talvez uma hipótese um pouco pelo movimento deles, né, é que acabou também surgindo essa lei. Outras categorias de trabalhadores não foram tão organizadas, vamos dizer assim, por isso também acabou não frutificando em nenhuma lei aprovada, tá? Mas já existem diversas organizações, associações que congregam mesmo outros tipos de trabalhador. E só a título de curiosidade, fora do Brasil, nós temos, na Alemanha, existem sindicatos de youtubers. Ali as questões são outras, né? Mas assim, só para a gente, às vezes, não imagina algo tão fora do que é tradicional quando a gente fala em direito coletivo, do trabalho, né? Já vão surgindo ainda, da mesma forma que surgem novas formas de trabalho, também vão surgindo novas formas de associações, de associação e pautas desses trabalhadores. Então, hoje no Brasil, que a gente tem aí sim diversas associações de motoristas e entregadores de aplicativos. É muito interessante essa questão aí desses entregadores. Na realidade, nada como uma união para que eles possam, na verdade, se fortificarem. Sim. Né? Nessas questões aí, ficarem cada vez mais fortes. Uma outra questão aí, qual o entendimento do judiciário brasileiro sobre a posição aí desses trabalhadores, na realidade, como empregados ou autônomos, né? Porque sempre tem essa discussão, mas um diz que, não, é empregado, não, é autônomo. Como é que fica a posição hoje do nosso judiciário? Hoje, o nosso judiciário não tem um entendimento vinculante, uma posição definida sobre o tema, né? E ainda acho que a gente pode dizer que, na maioria dos casos, o entendimento é pela inexistência do vínculo empregatício. Porém, como a gente está vivendo, a gente está atravessando esse movimento ainda, o que a gente vê é que, aos poucos, vão surgindo mais decisões aceitando, reconhecendo essa relação, né, como vínculo empregatício, mas ainda são minoria. O próprio TST, em uma de suas turmas, no final do ano passado, entendeu pela existência, né, na verdade o processo ele está com vista para um dos ministros, então não houve o final do julgamento, mas 2 já votaram a favor. Portanto, haverá uma das turmas do TST que pela primeira vez irá reconhecer a existência do vínculo e pode ser que a partir daí a gente vá consolidando mais a jurisprudência. Mas hoje não existe uma posição definida e na maioria dos casos a gente tem um entendimento pelo não reconhecimento de vínculo. E quais são aí os principais argumentos daqueles que são contra um reconhecimento do vínculo empregatício nessas situações? O principal argumento de quem defende que esses trabalhadores eles são autônomos, né, eles estão vinculados principalmente aos conceitos mais clássicos que a gente tem do entendimento do que é uma relação de emprego. Então, como o doutor citou, o horário de trabalho, né? O que é um trabalhador clássico? É aquele que entra de manhã no trabalho, sai para almoçar, faz uma horinha de almoço, volta, bate o cartão dele e sai assim que vai para casa. Se a gente pensar nessa forma, evidentemente que não se encaixa, né? É um padrão novo que não se encaixa nessa questão de horário super definido. Então, a questão da jornada de trabalho já seria uma excludente do vínculo. Como é que tem vínculo se essa pessoa trabalha a hora que ela quer? Né? Como que tem vínculo se o carro é da pessoa, ela escolhe o carro que ela vai usar, ela dá manutenção do jeito que ela quer, né? Aí eu já estou voltando a falar, na verdade, dos entregadores e dos motoristas, né? Que são os casos que a gente vê mais no judiciário. Então, para aqueles que entendem pela inexistência do reconhecimento,
eles se apegam mais a esses conceitos clássicos do direito do trabalho, num entendimento, né, mais do que a gente está acostumado a ver num trabalho que existe até hoje, não do trabalho que mudou. E uma outra grande questão é que grande parte desses trabalhadores, na verdade, eles não querem, né, embora uma grande parte se reúna para reivindicar direitos, e outros até levem o caso à justiça, mas uma outra grande parte ela quer de fato gozar dessa liberdade de poder fazer o que quiser, a hora que bem quiser e não ter que prestar contas para ninguém, né? Então existe até um racha, uma grande discussão na própria categoria que muitas vezes impede de avançar essa discussão, e mesmo entre os estudiosos existe também uma divisão, né, do que seria ideal ou não. A questão é analisar, né, qual é a realidade e de que forma ela pode ser melhor tutelada, não necessariamente pelo vínculo de emprego. No Brasil, realmente, a gente percebe que essas questões são polêmicas, vamos assim dizer. E eu acho interessante sempre a gente procurar entender como que a mesma questão que a gente discute no Brasil, como que como que acontece essas discussões em outros países, né? No caso do trabalho, vamos dizer, que é o tema aqui da nossa discussão, da nossa conversa, o trabalho em plataformas digitais. Como são as discussões em outros países? Bom, o que a gente tem mais notícias são dos países que reconhecem esses trabalhadores como empregados ou alguma figura que equivale a isso na legislação daquele país. Porque como a tendência é não ser empregado, não faria muito sentido, né? Então, assim, vamos dizer, a maioria entende que não é. Então, a gente tem alguns destaques justamente para falar daqueles que entendem que existe aí uma relação que deve ser melhor protegida. Os casos mais, assim, paradigmáticos que a gente tem são na Espanha, na Inglaterra e na Califórnia. Califórnia especificamente, né, porque nos Estados Unidos, então, a gente tem um sistema judiciário diferente. Então, a Califórnia especificamente tem um entendimento. Mas, assim, para falar só de um deles aqui, para não me alongar muito, na Espanha recentemente houve, então, aí a aprovação de uma lei esta que veio de uma decisão judicial que foi muito forte, muito marcante, que acabou gerando, então, o desenvolvimento de uma legislação que estabelece a presunção da existência de vínculo para esses trabalhadores, né? Claro, então, não é que a lei vai chegar e falar, olha, todo trabalhador de aplicativo ele é empregado. Mas ela estabelece uma presunção de vínculo. Então, cabendo à empresa, caso ela entenda que não configurou ali os requisitos, a empresa que comprove que não há relação de emprego. Então, esse é um caso muito emblemático, um país que discutiu muito sobre o assunto, né, e recentemente acabou editando essa lei com essa conclusão. É interessante essa comparação entre nós aqui e lá fora, né? Sim. Então, nós temos essa polêmica, se é empregado, se não é empregado, se é autônomo. Será que existe alguma possibilidade do reconhecimento aí de uma outra categoria de trabalhador, sem ser aí o empregado, sem ser o autônomo nessas questões? Então, será que está surgindo aí uma nova categoria? Bom, no campo hipotético tudo é possível, né? Mas na estrutura que a gente tem hoje no Brasil, a gente só tem dois tipos de trabalhador, ou é autônomo ou é empregado. Tá? Em outros países, houve reconhecimento, como na Itália e mais uma vez na Espanha. A Espanha traz muito dessa discussão, mas na verdade muito antes dessa questão de plataformas. Lá existem figuras do trabalhador que é chamado parasubordinado. Na Espanha, o trabalhador autônomo, economicamente dependente, eles efetivamente criam uma figura. Aqui mesmo quando a gente cria uma situação intermediária, na verdade, não sendo enquadrado exatamente na CLT, automaticamente ele é um autônomo, né? Então, mas tem alguns direitos, mas então é autônomo, porque a gente só tem a gente tem uma discussão bem binária mesmo, ou é ou não é. O que para alguns deve ser assim mesmo, porque senão representaria aí uma precarização de direitos, criar situações intermediárias, enquanto para outros seria uma evolução, a criação de um terceiro gênero. Mas o fato é que hoje no Brasil a gente ainda está bem distante de criar aí uma terceira categoria, ao menos oficialmente reconhecida. Pode ser até que por meio da lei surjam algumas figuras estranhas ao direito do trabalho, porém que acabam não sendo denominadas como terceiro gênero, e sim em uma dessas duas categorias aí que a gente já conhece. Eu levantei essa questão, doutora Natália, porque a gente conversa com as pessoas que trabalham nessas situações que você retratou.
E elas dizem justamente isso. A pessoa que trabalha diz assim, uns dizem que eu não sou empregado, outros dizem que eu não sou autônomo. E a pessoa fala, eu sou o quê então? Por isso que eu levantei essa, entre aspas, hipótese aí, né? Realmente, eu tenho certeza que os tribunais vão ter que resolver essa questão aí para pacificar melhor os conflitos que nós temos aí. Nós estamos chegando aí no final do nosso programa. Eu gostaria que você pudesse dar algumas palavrinhas rápidas, né? Para quem trabalha em plataformas digitais, para quem tem a plataforma digital, os trabalhadores, vamos assim dizer, os donos, o que dizer para essas pessoas, né? Nós temos uma mensagem aí de otimismo, como na sua ótica, o que a gente pode dizer para o nosso telespectador? Olha, eu acredito que essa discussão, ela caminha para ir um pouco além, né, dessa discussão se é empregado ou se é autônomo. Essa discussão ela vem vindo de alguns anos, mas o que eu tenho sentido é que ela não é suficiente para dar conta da realidade que a gente enfrenta, justamente porque nós não temos ainda, ou talvez nunca, né, um objetivo comum dessas pessoas. A própria categoria ela é fragmentada, né? Alguns querem ter seus direitos reconhecidos, outros, né, embora independente aí da visão, né, de quem estuda ou não deseja ter direito nenhum reconhecido porque já tem outro trabalho, ele quer justamente a liberdade de fazer o que quer e entende que isso é bom. Mas eu acredito que, acima disso, a gente tem que garantir condições dignas e decentes de trabalho, sendo esse trabalhador empregado ou autônomo. Então, por exemplo, essa lei, né, que a gente comentou aí no programa, ela traz algumas situações que são básicas para o trabalhador. A própria Inglaterra, que eu falei também que era um país que tratou do assunto, ela reconheceu esses trabalhadores numa categoria que eles chamam de workers, que não são nem autônomos nem empregados, com certos direitos, né? Então, e a previdência social, como é que fica, né? Pessoas que estão trabalhando com trânsito estão sujeitas a sofrer acidente. Acredito, então, que dizer que do jeito que tá ótimo, porque cada um faz o que quer, né, é também um extremo que também não é tão legal, né? Da mesma forma, será que essas pessoas querem ser empregadas? Embora se lute muito por isso, também não sei se é o caminho. Então, acima de tudo, acho que a gente tem que discutir, seja esse trabalhador autônomo, seja ele empregado, que ele tenha o mínimo de condições dignas de trabalhar, uma jornada adequada, né, que a empresa preste condições de segurança e de saúde do trabalho para que ele possa usufruir da melhor forma do trabalho dele. Aí, né, dar dignidade aí às pessoas Sim. que estão exercendo essa função, né? Infelizmente, nós chegamos ao fim do programa. Eu agradeço imensamente a doutora Natália Abramides pelas palavras, né? Espero imensamente também que o nosso telespectador tenha aprendido, né? Aprender sempre é muito bom, a melhor coisa da vida é a gente aprender, né? Então, o programa que é feito, pensado para você, nosso telespectador, está aí. E muito obrigado pela sua presença, muito obrigado por nos ouvir, por nos ver, e até o próximo.